E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Muito prazer, eu sou a Duda Dyer. Ao meu lado, meu excelentíssimo esposo, Marcos Oliveira. E aí, Mo, bora para o nosso terceiro episódio? E aí, bora começar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Obrigado por acompanhar a gente aí nos nossos episódios, né? Continuem, comentem também bastante aí. E hoje, com quem estamos hoje? Pois é, hoje vamos para o nosso terceiro episódio, mais um convidado, na verdade, hoje convidada, né? Vou ler aqui uma descrição sobre ela, e hoje a nossa convidada, ela é uma influenciadora digital, empreendedora e para muita gente mais conhecida como a mãe da Yasmin. Em apenas 3 anos criando conteúdo, ela conquistou uma comunidade de quase 100 mil seguidores nas redes sociais. E ela é a Gabi Martinelli. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcos e Duda. Tô muito feliz com o convite. E vamos conversar um pouquinho, então, de influência e empreendedorismo, né? Bora! Inclusive, a Gabi, ela, além de ser criadora de conteúdo, empreendedora, ela também é nossa cliente, né, amor? Sim, nossa cliente. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano. Cliente, amiga. É verdade. A gente troca muitas ideias, Sim. né? Nossa, sim. Muitas experiências. Sim, aprendo muito com vocês, inclusive. Ah, maravilhosa. É um pouco inevitável, né? Quando a gente se conecta muito ali com o cliente, a gente acaba trocando muitos insights, Sim. né? Muitas experiências também. E é um pouco disso que a gente quer trazer pro podcast hoje pra galera, conhecer um pouco mais da tua história, de você, de como que você começou. E aí, então, pra gente começar todo esse assunto, né? Antes de existir a Gabi do Instagram, a mãe da Yasmin, existia uma Gabi fora das redes sociais. Como que começou tudo isso? Existe ainda, porque ainda é uma parte, né, de quem eu sou. Mas estar no Instagram nunca foi uma coisa intencional para mim. Então, eu sou médica veterinária de formação e eu atuei na veterinária por um período, abri uma empresa, que hoje ainda é minha empresa, mas agora eu tô mais focada na parte de gestão, tô mais no background. Quando a minha filha nasceu, eu tirei licença maternidade da veterinária. E daí entra um assunto muito conhecido pelas mães, que é a perda da identidade. Então, aí parece que naquele momento você só é a mãe, você não faz mais nada. E eu comecei a compartilhar, né, no meu Instagram sobre a minha maternidade, sobre o período que eu tava vivendo, e eu fui percebendo que era só aquilo. Então, eu resolvi criar uma outra página, um outro Instagram, que é o Instagram que eu tenho hoje atualmente, pra compartilhar minha maternidade, e acabei deixando o meu o antigo Instagram só pra veterinária e pras outras áreas da minha vida. E aí, assim, eu acabei viralizando um vídeo, e daí começou essa minha caminhada com o Instagram por aí. Uau! Nossa, e como que foi esse passo de coragem também, né? Porque hoje a gente ainda vê muito julgamento nessa questão de rede social. Tipo assim, nossa, como assim? Você é veterinária e você vai começar a criar conteúdo, se expor na internet, né? Expor a tua filha, enfim, tipo, as pessoas comentam muito isso, né? Muito. Como que foi, tipo, pra você esse período? Como não foi algo muito intencional, eu não sabia muito como que ia ser, né? Eu não fui preparada pra rede social, então eu fui ficando meio calejada, fui aprendendo no percurso, caminho. né? No caminho. Eu não sabia que as pessoas poderiam ser maldosas, jogar tanto hate, porque não é do meu perfil fazer isso nos outros, então eu não esperava. Então, quando eu entrei na rede social, eu fui percebendo, né, que essa realidade existia também. E até hoje, só que você vai ficando mais calejado e vai entendendo que faz parte do processo. Ninguém agrada todo mundo, né? Então, eu acho que até uma parte da sua autenticidade é você poder falar a sua opinião e saber que não é todo mundo que vai querer ouvir. Então, eu acho que isso a gente vai aprendendo com o percurso. Mas é desafiador, porque ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de ser atacado, principalmente quando é um ataque à sua família, ao seu pessoal. Sim. Então, esse é um dos maiores desafios, que até hoje, mesmo 3 anos depois, eu ainda sofro com essa questão da internet.
E realmente é uma virada, assim, né? Porque você tá numa profissão onde você tem um controle das coisas, você já tem uma experiência, você já vive aquilo, e daí você passa para um mundo que é um mundo digital, onde tudo pode sair do seu controle muito rápido. Às vezes você dá uma opinião ali, um vídeo viraliza, e daí você não tem mais controle de nada. E para mim, que tem um perfil mais controlador, é muito difícil isso. É muito difícil você sair da sua zona de conforto e ter que lidar com críticas e tudo mais. Nossa, se expõe mais, né? Demais. Muito legal. Eu vi que no começo você começou a gravar uns vídeos, tipo, da rotina. Da rotina. Bem despretensiosa, bem despretensiosa. assim. Vou fazer uma viagem, vou gravar aqui, vou tirar umas fotos, vou postar. É que eu acho, eu não sou mãe ainda, né? Mas é que eu acho que deve gerar muito isso na mãe, tipo, ai, que fofinho, vou postar. E é muito Olha novo. essa carinha. É que é tudo muito novo, assim, sabe? É um universo, a maternidade, ela é um universo. E, então, é tudo muito novo, então, você quer compartilhar, você quer falar daquilo, sabe quando você tá vivendo alguma coisa? Você quer falar daquilo, então você acha que todo mundo quer também, e daí você começa a compartilhar o que você sabe, e você isso vai descobre, né, algumas coisas legais, assim, algum produto legal. E às vezes você nem acha que pode ser que seja um produto tão legal, mas pra outra pessoa aquilo é super legal. Uma dica, alguma coisa, Uma né? dica. E aí, até sobre isso, em qual momento você percebeu que estava virando uma criação de conteúdo? Porque a gente tem esse momento em que você cria esse Instagram pra compartilhar mais coisas da maternidade, mas talvez de forma despretensiosa ali, porque você não tinha essa intenção de se tornar uma influenciadora. Nunca tive. Foi muito natural. Nunca. É impressionante. E em qual momento que você virou e falou, tipo, opa, tá virando uma criação de conteúdo, tem mães que começaram a acompanhar e despertar interesse? Qual que foi a virada? Assim? Eu acho que eu desbloqueei uma skin, tipo um jogo de videogame. Eu postava meu dia a dia ali da maternidade justamente pra mostrar que esse é o meu lado materno e esse é o meu lado... Eu queria separar, na verdade. Vamos voltar um pouquinho. Quando a minha filha nasceu, eu tinha a sensação que eu podia separar as minhas pessoas. Que eu podia ser a Gabriela mãe, da Gabriela empreendedora, da Gabriela esposa. E só depois eu fui perceber que, na verdade, tudo é uma coisa só. São essas três ou mais áreas que formam a Gabriela. Então, eu demorei um pouco pra perceber sobre exatamente isso. Mas eu acho que foi isso que fez o meu Instagram ir pra frente. Então, eu comecei a compartilhar lá. E o primeiro vídeo viralizou, eu ganhei seguidor muito rápido. Então, eu fui dormir com meus 200 seguidores lá, que era quem envia meus conteúdos, e acordei no dia seguinte com 5.000 seguidores. Uau! Você lembra qual foi esse vídeo? Sim, lembro até hoje que foi um vídeo... Você roteirizou ele? Não, foi um vídeo super despretensioso. Eu não imaginava que teria esse engajamento. Eu não imaginava nem que esse assunto, que hoje, na verdade, é um dos assuntos que é a grande bandeira do meu perfil, ele dava tanto o que falar, tanto engajamento. Então, foi algo realmente muito natural, algo dentro da nossa rotina, que eu postei um momento ali com os avós e acabou viralizando. Que foi um vídeo onde eu coloquei um texto bem assim: avós avós que são reféns da neta que não tem acesso a telas. E daí por eles serem reféns, eles estavam tentando distrair ela com outras coisas que não a tela. E daí era um balão que girava com um secador. Ah, esse vídeo, que legal. Atingiu 6 milhões de seguidores, de visualizações. Uau! E daí, dos meus 200 seguidores, eu passei pra 5.000 seguidores da noite pro dia, assim. Eu fui dormir, no dia seguinte eu tava com 5.000 seguidores. Quando eu entrei no Instagram, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E daí, dos 5 pros 10, foi questão de um mês. Eu continuei indo nessa mesma sequência, então, abordando de novo esse assunto de avós que são reféns do neto, porque eles não têm acesso a telas. Legal. E eu fui percebendo que várias pessoas começaram a me pedir dicas, não só sobre aquele assunto em si, mas dicas da minha rotina. Como eu já tinha alguns posts, eu fui recebendo comentário em outros posts, nos meus stories. E daí, eu fui achando... incrível, né? Nossa, que legal. Eu já estou falando sobre o assunto e tem gente que quer saber mais. Eu posso ajudar outras pessoas com esse assunto.
E daí a virada de chave mesmo veio quando as marcas começaram a me mandar mensagem. Então, algumas queriam me mandar recebidos e outras... Eu lembro certinho o dia que uma marca veio pedir o orçamento. Eu falei, meu Deus, orçamento? Então quer dizer que... Uau! Se é orçamento, quer dizer que eu posso cobrar dinheiro, né? É como você já empreendia, você pensou, olha, Sim. tem uma oportunidade aí. Que valor que eu passo agora, meu Deus. Essa é a grande dúvida, né? De todo mundo que vai vender alguma coisa dentro da internet, fala, como que eu cobro isso? Mas eu acho muito interessante você compartilhar com a gente isso também das publicidades, mas antes disso, até como uma estrategista digital hoje, por atender vários clientes na área, eu acho que tem 2 pontos aí muito interessantes. O primeiro como às vezes até é um pouco injusto, mas a gente pode usar isso ao nosso favor dentro das redes sociais, que são aqueles conteúdos, igual você falou, não foi roteirizado, não foi pensado, e é tipo, cara, explode a bolha, viraliza, e dá até uma raiva às vezes, né? Porque você passa tanto tempo pensando, né, em estratégia, em fazer algo revolucionário, e às vezes o que dá certo é o natural. E isso o até autêntico, é o né? autêntico. Isso é algo que eu sempre falo para os meus clientes, que eu uso para mim mesmo, para mim também, que é essa questão de, ok, precisa ter uma estratégia, mas eu não vou me prender necessariamente nessa estratégia. Eu também preciso colocar no meu Instagram, na minha rede social, quem eu sou, né? A minha personalidade, o que eu penso, para ser original, né? Porque no final é isso que às vezes, sem querer, pode dar muito certo. E é isso que é um grande diferencial, porque hoje a gente vê que muita gente copia, muitos. É o que mais tem. Sim, e aí ela vai perceber que aquela pessoa que ela tá, aquele personagem que ela criou, não é ela. Sim. Então ela não consegue né? sustentar. Então quando cria algo autêntico, também gera mais... As pessoas admiram também, mas... Mas eu acho que esse é assim, até um diferencial ali no meu perfil, porque eu não... A minha maior bandeira é não dar telas. E eu não dou telas não por engajamento, mas porque isso é uma realidade nossa. Então, pra quem tá assistindo, é uma coisa natural. Eu sempre falo, a minha filha é minha maior prova social. E é mesmo, Sim. porque não só quem me vê no Instagram, mas quem me vê pessoalmente percebe que eu vivo o que eu tô mostrando ali. E é isso que você falou, né? Não... a pessoa, ela percebe que se a pessoa realmente é aquilo que não é, porque ela não consegue sustentar por muito tempo uma coisa que ela não é, não adianta. Sim. E é muito engraçado, Duda, porque todos os meus vídeos viralizados, eles são vídeos que não foram roteirizados, que foram situações da nossa rotina, que me veio um insight, assim, na cabeça de pegar aquele vídeo, um insight criativo mesmo, de pegar aquele vídeo e escrever alguma frase de efeito, Legal. ou compartilhar aquele momento, e daí realmente deu super, super certo. Agora, o mais roteirizado, mais ensaiado, que também faz parte, né? A gente não quer excluir que esse não faça parte. Ele não bomba tanto, digamos, não vai viralizar, assim, como esses que são os mais naturais, menos editados e tudo mais. Legal. E o legal é que também nessa rotina tua, que é bem corrida, você ainda arruma um tempinho pra gravar conteúdo, né? Porque muitas mães a gente vê que falam que não tem nem como. imagina gravar, além de fazer todas as tarefas, né? Arrumar a criança, levar pra escola. Exatamente. Como fazer que é comida. isso? Tipo, essa rotina de ser mãe, ser mulher, empreendedora, gravar vídeo. Eu acho que eu fui aprimorando, na verdade, com o tempo. Eu não vou falar que desde o começo não era um peso pra mim. Na verdade, no começo, eu tinha o peso da responsabilidade de gravar. Eu quero continuar compartilhando a minha rotina, então eu preciso gravar. Daí, digamos que era até meio chato. Só que conforme as coisas foram acontecendo, eu fui aprimorando no sentido de que eu fui colocando isso como parte do meu dia. Então, você vai aprendendo, né? Às vezes coloca o celular gravando, continua fazendo o que você já ia fazer aquilo, você já tá fazendo. Então, você coloca o celular gravando, depois você pega um recorte, e daí você vai depois, né, quando você tiver um tempo, compartilhar aquilo no seu Instagram. O meu marido que fala, nossa, é impressionante, eu vejo você gravando aqui um take, um outro, depois vira um vídeo inteiro. Como que você consegue fazer isso? É muito isso. E é isso. justamente isso, é quando você consegue facilitar a gravação dentro do que já acontece no teu dia a dia. Porque se você tiver que
planejar a gravação e ensaiar e atuar, daí realmente vai virar uma coisa muito mais difícil do que ela realmente é. Não que não seja, mas eu acho que existem sim estratégias onde você consegue colocar a gravação de conteúdo no teu dia a dia. E não adianta, você vai ter que passar pelo início. Então, você vai forçando no começo para que uma hora seja completamente natural, né? Uma hora você vai colocar o celular ali, já não vai até esquecer que ele tá ali gravando. E daí depois você consegue usar E você vê assim, essa parte que é legal gravar, eu vou gravar esse aqui. Ou também você vê que também os perrengues também é legal gravar. Eu acho que os dois. Acontece muito de eu deixar o celular gravando, por exemplo, a gente vai sentar pra comer. E eu quero abordar sobre como que é a alimentação lá em casa. Então eu não sei o que vai acontecer naquela refeição. Pode acontecer de tudo na maternidade, é assim. Pode ser que a criança não queira comer, pode ser que ela coma lindamente. Pode ser que acabe acontecendo uma outra situação ali. Então eu deixo gravando e daí se acontecer algo legal eu corto e eu utilizo daquele take. Senão eu descarto, já apago pra não encher minha galeria e acabo não postando. Então eu vou utilizando desses momentos que a gente vive pra pegar pedaços específicos pra que eu consiga daí trazer o meu conteúdo, a minha opinião, a forma como eu educo a minha filha com recortes do nosso dia a dia real mesmo. Legal. Inclusive sobre isso, eu lembrei que teve um corte nesse sentido que você postou, acho que foi nos stories, não foi pro feed, que imagino que deva ter sido bem nesse mesmo raciocínio, que você tava ali gravando, não sei se você tava brincando ou colocando alguma roupa na tua filha, e ela começou a fazer uma super birra. Eu acho que era a roupa, que ela queria vestir um maiô, alguma coisa assim, tava muito frio, e aí ela fez, tipo, uma super birra, e aí você postou esse momento pra você mostrar como que você conduz em um momento, tipo, de tensão ali, né? E aí eu acho que isso que é o mais legal, que é o que mais funciona, não só ali dentro do perfil da Gabi, mas em quem escolhe mostrar de forma real e autêntica, claro, filtrando, né? Porque a pessoa também não vai, né, virar a Virgínia da vida, né? Exato. Mas mostrar, tipo, que beleza, você fala sobre maternidade, mas você não é uma mãe perfeita. Você dá dicas, mas você também erra, ou você também passa por momentos, tipo, né, de tensão, ali com a tua filha. Então, até excluindo a Virgínia e tentando pensar numa criação de conteúdo, a gente também escolhe o que a gente quer mostrar, né? Nem sempre a gente... Porque às vezes a gente olha o Instagram e a gente acha que a vida daquela pessoa é perfeita e que ela nunca passa por momentos assim. Eu recebo muita mensagem assim. Porque com criança, eu tenho que ter um certo cuidado. Eu não posso expor cenas de vulnerabilidade dela. Tanto que nesse recorte que você falou, não sei se você lembra que a câmera tava virada pro chão. Não mostra o rosto. Não mostra o rosto dela. Porque o que aconteceu? Eu fui fazer isso de gravar, eu vi que ela iniciou uma birra. E daí eu falei, eu vou pegar desse contexto pra mostrar como eu conduzo. Então eu abaixei o celular pra não mostrar o rosto diálogo dela. E as pessoas conseguirem escutar a condução sem expor nesse sentido. Então, apesar de eu estar mostrando a maternidade real ali, eu também quero ter esse cuidado. Eu mostro o que eu quero. Eu não quero expor uma cena de vulnerabilidade da minha filha nesse momento. Então, eu tenho cuidado com isso. Eu não vou expor eu brigando com meu esposo. Então, a gente tem que pensar também, quando a gente tá consumindo conteúdo, que a pessoa, ela tá ali mostrando o que ela quer, mas que é importante também pra gente, criadora de conteúdo, conseguir se conectar com pessoas reais, mostrar que também existem momentos reais que não são perfeitos. Então, eu tento trazer um pouco disso também no conteúdo. Eu acho que isso conecta também, porque quando eu mostro essas dificuldades, eu recebo muitas mensagens falando assim, nossa, eu também passo por isso, nossa, que bom que você mostrou isso, porque às vezes a gente acha que a Yasmin é perfeita, a gente não é. A Yasmin é uma criança igual a todas as outras. A gente passa pelas mesmas dificuldades. A ideia realmente da criação de conteúdo é te inspirar que você possa fazer diferente aí na sua casa. Perfeito. Né? Perfeito. E eu acho que no fundo, né, amor, as pessoas, eu não sei, eu tenho uma impressão que já tá todo mundo muito saturado de coisas que parecem perfeitas demais, assim, né, dentro da rede social. Eu acho que até já virou meio que uma... A hora que você vê muito redondinho, perfeitinho, você já fala assim, mentira! Até a própria edição já tá um pouco saturada. Aquela... Lembra aqueles comerciais, né, da família feliz. A família margarina, né? Sim, e eu vejo até, por exemplo, quando eu falo que eu passo por bloqueio de
criatividade, Uhum. as pessoas ficam tipo, como assim? Mas sim, tipo, eu também tenho momentos que, se eu não for ler alguma coisa, se eu não for assistir até um podcast sobre isso, consumir um outro conteúdo pra alimentar minha criatividade, eu travo, né? Então, eu vejo como mostrar esses momentos de vulnerabilidade, mostrar que por mais que a gente domine um assunto, mas a gente também é vulnerável naquele assunto, né? A gente também, às vezes, erra, né? Ou precisa se aprofundar, porque não é todo Eu acho dia que esse perfeito. é um grande medo das pessoas entrar na internet, é o medo de errar. Exato. Daí Exatamente. trava e não E consegue assim, criar, né? E não se é, errar, tipo você assim, vai aprender. você vai errar. Isso é fato. Não tem como. Sim, e até puxando um pouco do gancho, assim, do desenvolvimento infantil, Maria Montessori, ela falava que o errar é a melhor forma de aprender. Uhum. Então, ela até cita um exemplo, tem, né, um exemplo no livro dela, que chama Criança Montessori, que ela fala assim, quando a criança derruba um copo de água, por exemplo, esse é o momento perfeito para que ela aprenda que quando ela não tem cuidado, aquilo vai acontecer. Uau, Então, legal. para a criança é importante errar, porque que pro adulto, né, que ainda tá desenvolvendo um monte de habilidades, às vezes tá entrando numa área totalmente nova, por que errar não vai? Então, a gente tem que tirar um pouco desse medo e, no lugar do medo, colocar realmente intenção, sonho e Isso propósito. mesmo. Propósito, porque quando você tem propósito, você tem menos medo de errar. Porque você sabe que aquilo foi feito por um motivo, né? Sim, sim. E eu vejo que uma coisa que trava muito a criação de conteúdo hoje, e até me coloco nesse lugar também, é que eu tenho percebido que quanto mais a gente entende de um assunto, ou a gente é especialista num assunto, mais difícil é criar o conteúdo. Porque a gente se coloca num lugar é maior. de se cobrar, de perfeccionismo, de falar, não, mas as pessoas não querem saber disso. E na verdade é o que as pessoas querem saber, né? Então a gente menospreza, às vezes, um conhecimento que é tão legal que a gente tem e fala, não, mas isso é muito básico, muito simples. Mas eu tenho que pensar aqui, eu não tô num lugar de fala para ensinar outros profissionais. Eu vou ensinar pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu tenho, né? Mas que querem chegar lá. Sim. E assim também com você, por exemplo, você não tá formando, você tem uma formação de mães, você tá ali inspirando mulheres comuns, mulheres até que ainda nem são mães, por exemplo, eu, né? Que olho o teu conteúdo e falo, cara, que legal, tipo, eu quero pelo menos ser um pouquinho parecida com ela quando eu for mãe, né? Cria uma admiração dessa coragem. Uma admiração, né? E também a gente aprende muito. Por exemplo, uma dica pode mudar a vida da pessoa. Sim. E às vezes o que é básico pra você não é básico pra outra. A gente começa a perder essa noção de... E até sobre isso, você já percebeu que a tua criação de conteúdo, ela já foi muito além, tipo, por exemplo, de crescimento pra tua página, no sentido de ajudou outras mães de verdade, assim, que você... Já recebeu relatos. Que você parou e pensou, tipo, cara, tem um propósito nisso. Muito. Não é só números. Eu acho que uma outra virada de chave, depois que eu comecei a levar o Instagram realmente como empresa, como a gente estava falando, que eu percebi que, né, poderia monetizar, poderia ser uma profissão, veio a virada de chave da intenção, da influência. Então, quando eu comecei a receber realmente relatos de outras mães falando pra mim, nossa, Gabi, isso aqui que você compartilhou abriu a minha mente, fez eu tentar fazer dessa forma com meu filho. Eu tava indo por esse caminho, mas eu tentei por esse e deu super certo. Assim como eu recebo todos os dias pessoas falando assim, eu não concordo que seja desse jeito, eu acho que tem que ser desse. E eu também aprendo na rede, ali, né, com os seguidores na rede social. Porque essa é a forma como eu educo a minha filha, além do que eu estudo, do que eu leio, também vem da minha bagagem, né? Como eu fui educada. Então, não existe uma fórmula certa. Claro que a gente tenta seguir o jeito mais que é mais correto para cada família, mas sempre vem insights também de outras mães que fazem de outro jeito, e por que não tentar se fizer sentido? Então, é muito bom receber esses relatos, porque isso reforça o meu propósito. Legal. E até eu ia falar, né, acabei desvirtuando, mas eu ia falar que foram duas viradas, essa da marca, que é a empresa que pode monetizar, e a virada depois que eu fiz um curso de marketing, e eles falaram muito sobre o
o propósito, sobre o Comece pelo Porquê, que é até um livro que vocês devem conhecer, né? Sim. E depois que você tem um porquê, é muito mais fácil de criar o conteúdo, tanto na questão de criatividade mesmo, do porquê que eu estou falando isso, quem eu quero atingir, isso daqui tá de acordo com as minhas ideias, e tanto com você lidar com os erros, com as críticas e tudo mais. Então, realmente, se você tem um propósito, um porquê, é muito mais fácil conduzir tudo na rede social. E tem alguém que você se inspirou, que você já acompanhava, até hoje você acompanha, que você fala, nossa, eu acho muito legal essa linha aqui. Eu sigo, na verdade, várias influenciadoras de maternidade, vários profissionais de maternidade, entre pediatras, pessoas do neurodesenvolvimento, mas eu acho que eu vou pegando um pouquinho de cada um. É difícil eu concordar 100% com o que uma pessoa fala, sabe? Por exemplo, eu gosto muito da abordagem da Ivana, não sei se vocês conhecem ela, ela é portuguesa, eu acho que vocês conhecem. Sim, eu já vi uns cortes dela. Cortes Ivana. Eu acho que tem até um Instagram que chama Cortes Ivana. Só que eu não concordo 100% com o que ela fala. Eu acho que dentro do Instagram, como consumidora de conteúdo, eu acho que tem que ter muito critério. Eu, pelo menos, sou assim. Como eu crio conteúdo e também consumo, eu tento ter critério. Eu sempre escuto algo e eu penso se aquilo cabe pra minha família, pra minha realidade. Então, eu sou empreendedora, eu não fico com a minha filha 100% do tempo. Eu preciso saber se aquilo que aquela pessoa tá falando cabe pra minha realidade ou não. Mesmo. Eu tenho rede de apoio, então a minha filha agora com 3 anos, eu demorei 3 anos pra colocar ela na escola, mas agora ela vai pra escola, então eu tenho tempo livre, digamos, pra fazer as coisas, o que facilita muito. Tem gente que não tem isso. Então, será que o que eu falo ali cabe pra essa pessoa? Ou será que a Ivana fala cabe pra mim? Então, eu acho que é importante ter essa avaliação. Você não precisa concordar com tudo. Exato. Mesma coisa as pessoas que entram no teu perfil, vê algumas coisas que é interessante, que elas podem aplicar na vida delas, e outras coisas elas falam, olha, eu não tô nessa fase, né? Ou eu já passei dessa fase, né? Inclusive, eu fiz uma enquete recentemente perguntando se as pessoas que me acompanhavam, elas davam telas pros filhos ou não, e eu fiquei surpresa que a maioria das pessoas no meu perfil, mas deu assim, uma discrepância de 3 vezes mais. Nossa! As pessoas dão telas pros filhos. As pessoas que me acompanham, 3 vezes mais os meus seguidores, por essa enquete, dão telas pros filhos. E daí eu fiquei pensando, o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Se a maior bandeira do meu perfil é justamente essa. Então, assim, nem tudo que eu falo a pessoa vai aplicar na vida dela. Pode ser que ela esteja ali, na verdade, realmente pra se inspirar, talvez a dar menos telas, ou não, ela quer saber de outro conteúdo, quer consumir outra coisa. Então, nem sempre você vai concordar e vai fazer 100% o que aquela pessoa fala. Já abordando esse assunto. Isso que eu ia falar, entrando nesse assunto. A bandeira tão polêmico, né, que você defende. É polêmico. Polêmico, né? Mas é muito interessante e você também deixar bem claro a tua opinião, né? Sim. Você tem que defender uma causa. Claro. Lógico, tá certo. E assim, da onde veio essa ideia de não vou dar tela para minha filha? Foi assim uma dificuldade que você já tinha com o uso de celular? Como surgiu, Como surgiu essa ideia que você falou, olha, o dia que eu tiver filho eu não vou dar tela, ou foi durante o processo? Isso. Não, ou antes, você já conversava com as pessoas antes? Olha, o dia que eu tiver um filho, tela vai ser uma coisa que ele não vai ter. Então, não foi bem assim, apesar de que muita gente acha, não foi um consenso que eu entrei com meu marido antes da minha filha nascer, nem nada disso. Foi uma coisa que aconteceu vivendo a realidade. Sabe quando você vai comprar um carro novo e daí você começa a ver o seu carro na rua, o carro que você quer, o carro que você deseja na rua várias vezes? Sim. Ou quando você tá grávida, daí você só vê grávida. Meu Deus, tem grávida. O foco. É o foco. Muda totalmente o foco. Parece que, meu Deus, eu nunca tinha visto tanta grávida igual agora. Eu tava grávida, era assim. E daí, quando eu fiquei grávida e comecei a observar crianças, porque daí eu comecei a ver criança, que tem criança em tudo quanto é lugar. Eu via o tempo inteiro essas crianças na tela. E daí foi crescendo em mim uma questão realmente de que eu não queria
que a minha filha tivesse acesso a telas, porque eu vi essas crianças paradas ali assistindo como se fossem zumbis, gente. Me desculpa falar assim, mas pra mim, uma criança que está num restaurante comendo, vendo tela, pra mim ela parece um zumbi. Ela tá totalmente hipnotizada naquilo. E não é sobre não é sobre a tela em si, mas sobre o que ela substitui. Então, ela substitui uma conversa, ela substitui uma interação com adultos, às vezes uma interação com outra criança, uma brincadeira, a escuta, a atenção, a concentração, ela atrapalha o sono. E eu não quero, né, nunca quis que a minha filha... Então você foi desenvolvendo essa leitura, né, do olhar mesmo sobre o que está acontecendo no mundo. E daí você foi desenvolvendo essa ideia, você foi buscando informação sobre isso, foi estudando. Eu sempre li e você viu a importância de não dar telas. Exato, eu sempre li muito. Uma outra coisa que em meio isso, né, em meio à minha observação do mundo real, eu sempre estava lendo sobre maternidade. Eu já li alguns livros de maternidade e eu percebia que todo livro tinha esse assunto. Interessante. Nossa, em algum momento eles citavam tela. E o porquê da tela, como não dar telas, o que a tela, qual que são os malefícios da tela. Daí eu fiquei meio intrigada, assim, nossa, o tempo inteiro isso, né? E daí chegou num livro que chama Geração Ansiosa, que na verdade é um livro que eu acho que todas as pessoas, não só os pais, mas todas as pessoas deveriam ler, que esse autor, ele explica como que a gente chegou até aqui, como a gente chegou nessa geração ansiosa. Então ele vai passando, né, pelos séculos até a gente chegar onde a gente tá, e o perigo da tela, e principalmente da rede social, para crianças e adolescentes. E daí, quando eu li esse livro, foi realmente bati o martelo e eu falei, não, eu não quero isso pra minha filha. Então, a gente segue e a gente nunca colocou a tela como uma opção. Eu acho que isso é o mais importante, porque daí ficou mais fácil do que eu ter dado a tela e depois tentado tirar, sabe? E tem alguns livros que te vem na memória agora, que foram tipo, esse divisor de águas, além desse que você citou. Telas, né? Eu sempre gosto de indicar um livro que o nome já diz tudo, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e os seus filhos vão agradecer por você ler. Uau! Esse livro, ele é um divisor de água, porque o título já diz tudo, né? Sim. Se você gostaria que seus pais tivessem lido, então é o que você quer realmente passar para os seus filhos, ou é o que você quer fazer diferente. Eu acho que essa geração, ela tem o poder de fazer isso, que é ter o conhecimento e fazer diferente. Então, esse é um livro que eu gosto muito. Crianças Dinamarquesas também é um livro que eu gosto muito. A Dinamarca ganhou por muitos anos como a sociedade mais feliz do mundo. E legal, não sabia disso. A gente pode se perguntar o porquê, porque é um país super frio, que escurece cedo, que tem impostos altos. E, nossa, como que esse povo é feliz, né? E tá relacionado a forma como eles criam os filhos. E a forma como eles criam os filhos vai abordando nesse livro e vai te dando vários insights de como você pode fazer diferente também. Então, é um livro que eu gosto muito. E Criança Montessori é um livro que eu gosto muito também, porque ele é didático, daí vem de Maria Montessori, que foi uma médica italiana, que criou essa metodologia Montessori e ela aplicou em crianças que tinham distúrbios, e essas crianças, elas foram melhores nas provas estaduais do que crianças que não tinham, né, totalmente saudáveis. Caraca! E então ela aplicou esse método. Eu não sigo ele 100%, mas eu sigo muito, eu acho que traz muito sobre autonomia, sobre o desenvolvimento infantil integral, sobre essa questão de telas, então eu sigo bastante, mas eu tenho alguns critérios também, mas é um livro que eu sempre indico para quem me pergunta. Que legal! E dentro disso que você leu, você sabe dizer até quantos anos, assim, não dar tela de jeito nenhum nessa fase? É só um parênteses, né, para as pessoas que estão assistindo. A Yasmin, né, a filha da Gabi, ela realmente não tem acesso, né? E não é aquela coisa assim, ela assiste 15 minutinhos de TV por dia. A gente nem liga a TV em casa. Então, porque é bem isso, é toda uma dinâmica que tem que acontecer, tipo, de não ligar a TV em casa, de não ficar mexendo, talvez, muito celular perto dela, de ter uma rede de apoio que também apoie essa tua decisão, pra que não aconteça, tá na casa do vô, da tia, e daí lá tem TV. Não, ela, tipo, não tem acesso. E aí é justamente isso. Ela não sabe o que é. Ela não sabe. Então, você tem essa métrica, ou, tipo, tem algum estudo que fale, a partir de tantos anos a criança já consegue
administrar isso de uma forma... Na verdade, existem recomendações, né? Até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também outras academias falam que é 0 telas. Então, você não pode, né? A recomendação é que você não dê nada de telas mesmo, nem FaceTime, nem nada disso. Depois de 2 anos, até 6 anos, se eu não me engano, salvo engano, é 1 hora de tela. E daí você pode colocar, às vezes, algum episódio pra criança assistir, pode fazer o FaceTime, pode mostrar um vídeo e tudo mais. Depois de 6 anos, daí a recomendação vai aumentando, né? Então passa a ser 2 horas, depois 3 horas. Mas pelo menos agora tem saído muitas atualizações que rede social, o ideal é que seja só depois de 16 anos. Uau! Nossa, e você vê, tipo assim, as crianças, né? Nem adolescente. Anos, tem rede social. Rede social, e é um perigo. É um perigo, porque nesse livro da Geração Ansiosa mostra que, inclusive, mostra que pra menina é muito pior. Porque entra um monte de questão. Entra a questão de comparação. Nossa, entra o risco de estar exposto a quem você não sabe, né? Pra com quem você tá compartilhando, com quem você tá trocando. A criança, ela não tem essa malícia, né? Ela não tem noção que a pessoa que tá ali do outro lado pode ser um criminoso. Sim. Então, são diversos riscos. Se eu for falar só disso, a gente tem que marcar um outro podcast só pra falar disso. Inclusive, hoje o que mais adoece as pessoas é a comparação. Sim, com certeza. Inclusive a comparação de mães que dão telas comigo que não dá telas. Isso acontece muito. Na verdade, a maioria das críticas e até hates que eu recebo no meu perfil vem dessa comparação, né? Que eu dou telas, ela tá falando que não dá telas. Mas isso é muito difícil, essa bandeira que você defende, porque você se educou, você tá educando a Yasmin, o pai dela, os avós, você tem que educar todo mundo. Então você tá indo pra dar certo. Onde você vai, né, você tem que ficar cuidando. Sim. Então você tá indo na contramão do mundo. Do mundo. É verdade. E ainda você tem que lidar com os haters. Exato. E as pessoas perguntam assim, mas meu Deus, como que você faz isso? Gente, a tela tá tão assim... imersa na realidade de todo mundo, que as pessoas perguntam como assim, como é possível você não dar tela? Só que pra gente virou algo extremamente natural. Não a gente não sente dificuldade de não dar telas, porque a criança, ela não pede o que ela não conhece. Então a gente adaptou, a gente tomou a decisão que a gente não ia dar telas nem quando convém pra gente, porque às vezes a vontade é dar, você tá num voo e a criança tá chorando, é muito mais fácil colocar a tela ali. Se ela não quer comer, vamos colocar a tela, porque eu vou resolvendo os meus problemas, sabe? É como se fosse uma chupeta. A tela é uma chupeta emocional, então chorou, eu dou a tela. Eu vi um vídeo, eu acho uma coisa bem interessante, que tava falando que o que a criança mais espera de um pai não é um presente, algo assim. O que ela mais quer dos pais é a atenção. Nossa, é a presença, Exatamente. né? É a presença. Tanto que quando eu vou na casa da minha mãe, que a minha sobrinha tá lá, ela fica, vamos brincar comigo, tio? Vamos brincar comigo, tio. Vamos brincar comigo, vó. Vamos brincar de se esconder, vó. E uma hora ela vai parar de pedir, Marcos. Uma hora acaba. Vai passar a primeira infância ali, ela já vai começar a ter as amiguinhas dela, preferências. Vai querer lá fora. E daí você vai ficar, vamos brincar comigo, sobrinha? E aí ela não vai querer. Então, se você Poxa, eu vim aqui, ela nem me deu bola. Exato. Então, isso vai acontecendo. Se você não está presente nesse momento, você vai perder. Quem perde somos nós, no final das contas, sabe? Sim. Assim, a maternidade é difícil, a gente tem os desafios. Às vezes, a gente realmente quer só 1 minuto de paz. Só que existem outras formas, outras alternativas que não a tela. Porque você tá postergando. A tela é um problema a curto, a médio e a longo prazo. Sim. Então, você só tá adiando. Depois você vai tentar tirar. E daí sim você vai ter um problema muito mais difícil de lidar. Então, por isso que eu falo, não dar telas, nem como opção, é a melhor opção. Depois se você quiser tirar, boa sorte. Então, e eu vejo que muitas pessoas se doem com a tua bandeira de não dar telas, né? Às vezes até acaba virando um hate ali e tal. Porque eu acho que a gente tá num momento de sociedade em que já não se visualiza mais uma rotina, um universo sem telas. Mas se a gente voltar um pouquinho tempo ali atrás, e não é muito tempo, tipo, na minha infância, por exemplo, né? Não que eu seja novinha, mas assim, em 2000, 2001...
não tinha. Tipo, tinha TV, né? Já tinha algumas coisas. Mas não tinha, tipo, toda essa diversidade que tem hoje, né? Então, tipo, na nossa infância, que, por exemplo... Mas a criança ficava mais em tela, poucas horas, era algumas horas. Vou assistir um desenho. Isso. As outras programações na TV você não gostava de assistir. Exato. Ou você tava assistindo, era um jornal, era uma coisa que não convém. Isso que eu ia falar, tipo, tinha ali a televisão, tudo, mas era no tempo do desenho, né? Tipo, então você às vezes tinha que esperar o jornal acabar, esperar a programação, a propaganda, aí pra vir o desenho. E ainda às vezes não era um desenho que você gostava e tinha que esperar até o próximo. E hoje, se a gente vê, né, a diversidade de coisas, Netflix, catálogo de filmes. Então, eu acho que a gente desaprendeu a ter uma vida sem telas, né? Sim. Então, tipo, tem uma coisa que você já citou em outras conversas que a gente teve, que quando você vai na casa de amigos, você leva um baú de brinquedos pra Yasmin. Sim. E aí, tipo, é algo tão óbvio, porque na minha infância, por exemplo, é algo que os meus pais fariam. Sim. E aí, hoje, quando a gente fala sobre isso, eu acho que as pessoas levam pra um lugar muito... Mas se não for a tela, não tem como fazer. Exato, não tem alternativa. Mas tinha como fazer há um tempo atrás, né? Tinha o livrinho de colorir, né? Os brinquedos, enfim. E, na verdade, quando um pai fala isso, é porque a criança ela já acostumou com aquela realidade. A criança, ela acostuma com a realidade que ela recebe. Então, a Yasmin, ela consegue ficar brincando com brinquedos que não são a telas, porque ela não sabe que existe outra realidade além daquela. Por isso que existem alternativas, só que você tem que estar disposto a pagar esse preço. É pagar o preço de renunciar, às vezes, estar aqui conversando sem ter uma criança me chamando aqui o tempo inteiro. Sim. É pagar o preço de ter que aguentar um choro e aguentar os olhares, porque você não pode simplesmente parar aquele choro, porque faz parte da infância. Então, sim, a gente se adaptou a isso. Quando a gente vai sair, a minha filha não fica sentada ali, quietinha, plena, escutando, participando. Ela precisa de distrações. A criança é movimento, gente. Então, se eu não me adaptar à realidade dela, realmente, daí vai ser um estresse, vai ser uma chatice, a maternidade é ruim, é difícil demais. Então, é tudo uma questão de adaptação. Só que hoje em dia, tudo que o cérebro gosta do que é fácil, né? Exato. E você consegue perceber, assim, numa criança, comparando uma criança que é criada com telas e uma sem, você consegue, assim, identificar os comportamentos, as características que uma tem e a outra não? Quais são os benefícios que você acha que tem e quais são os malefícios? Eu consigo perceber muito pelo fato, de novo, da comparação, né? Não que eu fique comparando a minha filha com os outros, mas o fato de eu receber sempre muitas mensagens ou muitas falas que dizem, nossa, como a Yasmin é uma criança bem desenvolvida. Tem pessoas que falam até... Ela é comunicativa. Nossa, ela é uma peça. A Duda e o Marcos gravaram o aniversário da Yasmin, então eles já conhecem ela bem. Então, eu consigo perceber muito que não é só a questão da comunicação, é a questão que ela é paciente, ela sabe esperar, ela não sabe que ela pode trocar o tempo inteiro, ela é concentrada, ela tá numa brincadeira, ela fica naquela brincadeira, ela tem um vocabulário super desenvolvido para a idade dela, inclusive tem até um estudo que fala que crianças que ficam uma hora de tela tira da criança 400 vocalizações. Nossa. Ela deixa de fazer 400 vocalizações em uma hora de tela e deixa de escutar interações adultas, conversas adultas, 296 palavras que ela podia estar aprendendo em uma hora só de tela. Agora, imagine se eu deixo essa criança 5, 6, 7 horas de tela. É uma criança, às vezes, que não fala, que tem um sono que é, por conta dos estímulos, né? Um sono que é super... instável, um sono super instável, e daí o sono prejudica a concentração, prejudica o que as mães mais relatam pra você? Do quê? Desse malefício. A maioria relata comunicação, sono, paciência, concentração. São os mais, assim, que eu vendo as crianças que usam bastante tela, eu percebo que elas são menos comunicativas.
Demais. Tipo, você com chega perto certeza. dela, ela nem te dá bola. Nem dá oi direito. Ela nem dá oi. Sim. Tipo, ela parece que ela tá, tipo, assim... Não sei, ela fica um No pouco mundo com dela, medo. né, Ela, assim. ela tá no mundo dela. Uhum. Então ela fica menos comunicativa. Isso que eu percebo mais. Isso muita mãe, às vezes... Muitas mães, às vezes, elas acham que o filho não tá falando porque... Não tô falando que é uma regra, tá? Uhum. Às Sim, vezes, realmente sim. pode ter alguma coisa por trás que não é só as telas. Mas eu já vi muitos neuros, muitos psiquiatras e psicólogos trazendo justamente essa questão de que a mãe acha que o filho não se comunica. E quando tira a tela, a criança começa a falar, começa a ouvir. É igual a chupeta. A chupeta é a mesma coisa. A criança passa o dia inteiro de chupeta na boca. Como que ela vai falar? Agora a criança passa o dia inteiro concentrada ali com uma tela, olhando, recebendo conteúdo passivo. Gente, ela vai falar por quê? O cérebro dela tá a milhão ali, cheio de estímulo, cheio de dopamina. Não vai falar mesmo. Não, Sim. não queira que teu filho fale entregando um desenho pra ele o dia inteiro. Não vai falar. Cresce ali numa zona de conforto, Exato. né? E você ter sido tão persistente, assim, nessa bandeira do não dar telas aos filhos, claro, isso te trouxe uma autenticidade até hoje, né? A partir do momento que você começou a postar sobre isso, que você contou que foi o teu primeiro conteúdo, né? E viralizou e você viu que aí era o tema onde você teria um espaço dentro da internet. Sim. Você começou a criar mais conteúdos nesse estilo? Tipo, como que foi isso pra você entender? Cara, eu vou falar sobre isso. Sim. Eu tentei vários conteúdos. Na verdade, até hoje eu não falo só disso. Eu trago outras questões da educação, do desenvolvimento da minha filha. Claro que muito é relacionado a isso. Então, às vezes, eu quero trazer alguma coisa do brincar. E ela tem um brincar mais aflorado em questão de imaginação. Legal. Porque ela não tem a tela, então ela precisa imaginar. Então, eu crio outros conteúdos, mas o conteúdo não adianta. O conteúdo que mais se sobressai no meu perfil é sobre isso. Então, eu não posso não falar sobre isso, né? Porque é o que as pessoas querem ver, o que elas querem saber. O que me traz bastante engajamento, interação no perfil. Então, eu vou fazendo testes de outras áreas, de outros assuntos, mas esse é com certeza o meu conteúdo principal. Tanto que lá na minha biografia, se entrar no meu Instagram, é criando sem telas, mas com conexão. Legal. É trazer essa conexão que eu tenho com ela, sem as telas, que é possível também, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você não tem vontade de deitar no sofá e assistir um filme? Nossa, gente, eu tenho muita vontade. O que eu mais queria era poder pegar num domingo chuvoso de Curitiba, uma pipoquinha, deitar e assistir os filmes da Disney com ela. Mas a gente prefere fazer essa renúncia. É uma renúncia, a maternidade é isso. Sim. E pra nossa família é isso. A gente prefere fazer essa renúncia por um bem maior. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente apresentar isso pra ela, vai criar um universo novo na cabeça dela. E ela vai começar a pedir e vai sair do nosso controle. Então, como pais responsáveis e mediadores da educação dela, a gente prefere manter isso no controle. Mas a minha vontade era assistir vários filminhos. Então, isso que eu acho mais interessante é do feeling, né? Que ela teve lá no começo. Mesmo sem entender muito ainda, talvez ali de marketing, criação de conteúdo, a partir do momento que ela tava postando várias coisas, e aí ela viu que esse tema era um tema que, viralizou, deu mais burburinho, automaticamente o que ela pensou? Vou começar a criar mais sobre isso. Que inclusive é uma estratégia que é muito usada hoje, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda menosprezam isso. Do tipo, mas eu vou ter que ficar batendo sempre na mesma tecla, falando a mesma coisa. Ou então posta um conteúdo e não posta mais nada, tipo, já desiste, né? Sem antes testar formatos. Mas a gente vê que hoje as contas que mais crescem no Instagram, você é prova disso, né? Afinal, ter uma página aí com praticamente 100 mil seguidores não é pra qualquer um. É uma prova disso de que fez vários formatos, um conteúdo performou melhor, aí tá o teu assunto, aí tá o teu nicho, é o que o teu público quer ver sobre você, né? Eu acho até que, conforme eu fui aprendendo também, eu percebo que, por mais que eu já tenha falado aquilo, eu não vou estar sendo repetitiva. Então, todos os dias eu tento trazer algo sobre telas nos stories. Legal. E sempre tento também reciclar conteúdos antigos meus que
tem esse assunto telas. Então, às vezes, algo que eu já falei, eu tento trazer em outra abordagem, em outra palavra, em outro formato. E isso, com certeza, me ajuda realmente a atingir outras pessoas que vão se identificar com o meu conteúdo de outra forma. Eu acho que é muito isso que você falou. Repetir, né, tanto o assunto como o formato ajuda muito, muito a crescer. Tanto que os grandes influenciadores que a gente conhece hoje em dia, dá pra ver que eles repetem sempre o mesmo formato, sempre a mesma forma de falar. Eles vão ficando com formas que você já até pega. Ah, aquela pessoa que fala assim, sabe? Já pega até referência. Se você tentar imitar aquele japonês que faz, vamos fazer exato. Você entra lá, tem só É o isso. mesmo gancho. É o mesmo gancho. Muda as receitas, mas E o gancho é viciante. Eu amo É isso, muito viver os legal. conteúdos dele. Então, isso ajuda muito, nossa, com certeza. E em um momento começaram a vir as publicidades, né? Isso. E aí você viu que, opa, peraí, dá pra monetizar com isso, dá pra ganhar dinheiro com isso. Como que foi? Tipo, a tua primeira publicidade, assim? Dá pra defender uma causa, dá pra ser eu de verdade e ainda dá pra ganhar dinheiro com isso. Melhor Como do assim? Então, quando chegou, lembra que eu falei que chegou a primeira marca, eu falei, opa, orçamento significa dinheiro, né? Eu sentei com meu marido na frente da TV e falei, meu Deus, como que a gente vai cobrar, né? Me ajuda. A gente começou a pesquisar no YouTube, ver como cobrar, e daí na época deu por número de seguidores e tal, enfim, daí eu fiz uma estratégia com ele, até foi uma estratégia bem inteligente, porque deu certo. No primeiro eu acho que eu fui bem, e daí eu criei 3 planos, um que era bem baratinho, mas que não entregava nada, um que era o que eu queria que a marca fechasse, que era o do meio, chama Ancoragem, acho, Isso. E um que era bem caro, assim, que eu sabia que eles não iam fechar, porque eu queria esse do meio. E daí deu super certo. Eu mandei o orçamento, mandei bem bonitinho, num documento do Canva, já coloquei minha veia criativa ali. Legal. E daí eles fecharam, e daí depois eu fui aprimorando, e daí hoje, esses tempos atrás, eu tava mexendo em contrato e tudo mais, eu acho que até postei um story sobre isso, de ver a diferença daquela entrega, daquele primeiro contrato que eu fiz pros contratos que eu faço hoje em dia, que eu fui aprendendo no caminho, eu não fiz nenhum curso, eu fui aprendendo conforme a demanda, né? Então as marcas foram chegando, eu sempre falo, toda vez que eu fecho uma publicidade, eu vou lá e peço pro advogado adicionar uma nova cláusula no contrato, porque é uma coisa a mais que eu vou aprendendo. E daí virou uma empresa, né? Uma empresa que tem nota fiscal, tem advogado, tem contrato. Ficou sério o negócio, né? Negócio, exatamente. E mesmo hoje, isso já sendo um negócio, né? Você ainda recebe umas propostas indecentes? Tipo isso assim, que eu ia perguntar pra ela. Faz 10 rios pra mim por uma massagem, sei lá. Tipo, ou algum nicho, alguém de outro nicho querendo te contratar, que não tem nada a ver com o que você defende. Não, vem muita gente do ramo de... não é nutrição, como que... aquelas coisas que você toma... É que eu não sou suplemento. Como eu sou bem magrinha e eu não sou, assim, a pessoa mais do esporte, eu nem tomo essas coisas. E vem muito, porque pelo fato de eu ser mãe e magra, eu acho que eles olham meu perfil, tipo assim, nossa... Se ela aparecer ali, as outras mães que precisam, de repente, né, de um suplemento, elas vão querer. Então, vem bastante gente de suplemento e eu sempre nego, porque eu não vou postar ali um suplemento que, na verdade, eu nem... acredito que eu nem preciso pra influenciar a outra mãe a comprar. Então, vem algumas propostas que não fazem sentido para mim e sempre vem as indecentes. Meu Deus. Casa de aposta e venda de infoproduto chega quase o dia sim, dia não. Nossa. Dia sim, dia não. Chega a proposta disso. E daí tem as indecentes que daí, claro, antes eu simplesmente jogava colocava no lixo, sabe? Hoje eu tento converter trazendo dados do meu perfil, conversão de outros clientes, às vezes a pessoa aceita, às vezes pra ela também não faz sentido, ela vai tentar com outro influenciador que vai aceitar o que ela tá pedindo, mas assim, chegar sempre chega. Engraçada. O pessoal arrisca, né? Claro, eu não pedi. E com certeza tem gente que faz, até porque quando eu tava lá com os meus 5, depois com os 10 seguidores, eu pegava bastante permuta, bastante coisa, porque eu queria criar o conteúdo. Sim. E nada melhor do que você criar um conteúdo com algo que você tá ganhando, que você tá experimentando. Sim, fazer o teu portfólio ali, fazer né? o portfólio, né? Dar abertura pra outras marcas, mostrar que você também sabe criar um conteúdo legal.
Então, eu acho que para um começo, dependendo, se não for te colocar numa posição assim, muito de vulnerabilidade, eu acho que vale a pena fazer. Mas depois você vai começando a avaliar, né? Se realmente faz sentido ou não, porque não pode também pagar para trabalhar, porque tempo também é dinheiro, né? Sim. E já teve alguma marca que, tanto em questão financeira, quanto da marca em si, tipo, de ser um nome mais conhecido, chegou até você que você ficou tipo, meu Deus, chegamos a esse ponto. Sim. Você já chegou, assim, Sim, nesse momento? teve a Nestlé, na época a minha filha ainda tomava mamar, né, e daí a Nestlé veio e era justamente a fórmula, né, no caso, que ela tomava. Ai, então, eu que legal. bem feliz na época de ter feito essa publicidade, apesar de ter suas questões, não poder indicar a fórmula infantil, assim, falando propriamente dito, porque você não pode recomendar, né? Então, foi também um trabalho legal, porque eu aprendi várias coisas. Então, eles mandam, todas as marcas, geralmente, as mais sérias e maiores, elas mandam um briefing, que é mais ou menos para te direcionar, né, como que tem que ser essa criação de conteúdo. Daí vem uma lista de do's, que é as coisas que você pode fazer, e as de don'ts, que é as coisas que você tipo, não faça. E a de don'ts da Nestlé era gigante, porque a gente tem que ter cuidado. De novo, daí começa a entrar, não só ter contato com essa marca, começa a entrar a questão de olha, o que eu posso falar pode influenciar uma pessoa, pode influenciar uma família, pode influenciar um bebê, pode influenciar uma decisão. Então, quando chega esses don'ts, você começa, a tua cabeça começa a fritar. Não do poder, mas até acho que o poder mesmo. A influência, né? Conseguir influenciar a decisão de alguém, né? Então, quando chegou marcas assim maiores, a Nestlé é um bom exemplo, eu fui começando a perceber também mais, né? Legal. Porque quando a gente tá vivendo, a gente não tem tanta dimensão de quem tá de fora, né? A gente não consegue se colocar tanto na posição do garçom, assim, que tá vendo. Sim. A gente também já recebeu, né, propostas muito grandes, assim, que a gente teve que repensar tudo. E eu acho também interessante da gente não dar uma resposta de imediato. Então, ter essa paciência de estudar, avaliar, e ver qual que é também a influência que vai ter isso. E reavaliar todo o caso, ter que ligar, ter que fazer reunião várias vezes. E eu acho que, né, se acontecer isso com as pessoas que estão assistindo a gente deixa de conselho também não responder rápido. Mas pra influenciador acaba que pra vocês é um pouquinho diferente, eu acho. Mas pra influenciador, às vezes eles colocam prazo. E o prazo é bem curto. Eu lembro certinho. Nossa, não sabia que existia isso. Prazo super curto. Às vezes eles pedem. Eu lembro de semana passada, eu recebi uma proposta que eu tinha que responder até 6 horas e eles me mandaram 5h46. Não tô brincando. Caraca, como assim? Eu tinha que mandar o orçamento, se eu tinha disponibilidade pra gravar na data e avaliar se fazia sentido pra mim, se não. Então assim, a margem pra você de erro e pra você errar é muito grande. É muito. Pra você você errar fica ansioso às vezes porque é uma marca grande, você quer fazer, quer fechar, né? Então, às vezes você erra no orçamento, você erra na sua própria disponibilidade, você não avalia outras questões, porque você às vezes quer muito fechar aquilo e não pensa direito, né? Então, eu acho até, inclusive... Você já errou assim feio no orçamento? Já. Que você se arrependeu. Não, e dá uma raiva, né? Porque daí você começa a fazer o trabalho e aí você fica pensando, cara, que raiva, porque todo o esforço, dedicação, que você me mostrou. Não tá valendo a pena. Lembra aquele vídeo que você me mostrou que o cara passa o orçamento, ele chega lá, que a pessoa fala que não tem dinheiro, aí chega lá e descobre que a pessoa tem dinheiro. Esse é o pior, a gente já passou por isso. Tipo assim, da galera falar... em evento... Com orçamento limitado. Evento acontece muito isso, tipo casamento. Sabe o que é? É um negocinho de nada, intimista. Com orçamento bem limitado. Assim, a gente tá fazendo realmente... Redução de custo. Porque não dá. Aí a gente, beleza, né? Vamos ajudar essa pessoa e tal. Aí chegar lá no casamento é tipo um mega casamento. Eu acho que já aconteceu algumas vezes. Aquela coisa de filme, assim, a gente fala, meu Deus. Eu acho que vocês devem sofrer muito isso, porque eu acho que o filme, o Story Maker, ele é uma das últimas coisas, né, no evento que provavelmente... Então, talvez realmente já esteja já estourou o teto de gastos. Daí eles falam assim, não, só sobrou isso. Mas não só casamento, outras coisas também que a gente pessoas minimizam pra tentar um desconto.
Hoje, claro, a gente já tem essa malícia. A pessoa fala até assim, por mensagem, palestra. a gente já consegue identificar quando é uma pessoa, um trabalho que vai dar problema pra gente ou não. Então, a gente foi criando essa malícia, vamos dizer, essa maturidade de tanto errar ali na caminhada, a gente vai aprendendo, eu também né? fui criando um pouco disso no sentido de eu não cobro a mesma coisa de uma marca gigantesca do Seu João que vende pão na esquina. Ah, com certeza. Fazer alguma coisa Com comigo, certeza. né? Então a gente vai criando. Por isso a importância da reunião. Exato, de Não, alinhamento. E até porque a cobrança vai ser muito diferente. Sim. Tipo assim, A do responsabilidade. sim, do comércio O local, alcance do comércio também é local bem para uma Nestlé da vida. A cobrança e a responsabilidade nem se Sim, compara, sim. né? Então não tem mesmo como cobrar a mesma coisa. Sim. Não é porque você quer, de uma marca eu vou fazer mais, outra menos, né? Sim. Uhum. E aí a gente já tá quase encaminhando pro nosso final, mas acho que ainda tem um tema que é muito interessante a gente falar, né, amor? Que além de ser influenciadora, a Gabi, eu me identifico muito com ela, acho que a gente se identifica nós dois, na verdade, porque a Gabi, ela é puro aquele meme. Tá tudo bem, tá tudo certo, aí acorda e fala, por que não criar mais uma empresa pra eu esquentar a minha cabeça só mais um pouquinho? Acho que a gente é muito assim, né, Gabi? E aí, além de influenciadora, ela recentemente também, agora é empreendedora, abriu uma empresa, inclusive uma empresa super autêntica e diferenciada. Como é que foi, assim, esse processo de entender que, uau, vou dar esse passo, eu vou começar a empreender? Na verdade, como eu já tinha uma empresa de veterinária, eu já tinha tido um pouquinho da sensação de ser empreendedora. De como é. Mas essa minha empresa nova, que é um bebê, né? Um bebezinho ainda, porque ela não Inclusive, tem um ano. fala pra galera do que é essa empresa, eu acho muito genial a tua ideia. Eu vou contar. A minha empresa chama Once Upon a Medical Day e a gente é especialistas, na verdade, a única do Brasil ainda em fazer experiências temáticas, 100% temáticas. Da onde veio essa ideia? Eu levei minha filha para os Estados Unidos, para Disney, mais propriamente dita, e lá a gente acabou vivendo um café da manhã no dia do aniversário dela, onde eu contratei 2 empresas, uma de café da manhã e outra de personagens. E eles foram lá, montaram uma mesa linda, a personagem foi lá, interagiu com ela, foi algo inesquecível. Ela fala até hoje, já vai fazer 1 ano e meio, quase 2 anos, e ela fala até hoje. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu queria fazer de novo, eu queria viver aquilo. Então, eu comecei a pesquisar, meu Deus, uma empresa que fizesse isso, um café com personagem. Eu não encontrei nada, eu falei, gente, como assim? Como que não tem isso aqui, sendo que lá é tão forte, tem várias empresas. E daí me veio esse gap de mercado, porque eu acredito muito que é isso que marca a criança, né? São algo mais intimista. Experiência, onde ela tá, às vezes, na casa dela, então ela se sente segura pra interagir com aquele personagem. É completamente diferente de uma festa de aniversário. Na festa de aniversário, o personagem tá ali, ele tá performando, ele tem um roteiro pronto, ele tem que interagir com várias crianças. Às vezes ele pode ser mais ensaboado, porque às vezes até finge que nem escutou o que a criança tá falando. Na festa ele tá sentado de frente com aquela criança, ela tá na casa dela, tá se sentindo segura, ela tá perto dos pais. Então a relação deles tem que ser diferente. E junto disso, um café da manhã também temático, que conta um pouco da história daquele personagem também, né? Eu falo que a mesa ela é uma extensão da história do personagem. E daí eu trouxe isso em vários temas. Muito e, assim, legal. Já tá sendo um sucesso, e eu sempre tenho ideias novas, então tô trazendo mais coisas também. E tô bem feliz, assim, com o resultado. Eu acho que o meu Instagram pessoal, ele também me ajudou muito nessa empreitada, porque até recentemente os meus primeiros clientes, e foram bastante para um início, né, uma coisa que eu não esperava, vieram do meu Instagram. Então olha, eu que acho legal. que aí entra de novo aquilo que a gente já havia conversado em outros momentos também, né, a importância do meu posicionamento no digital, da minha influência no digital, num negócio que eu tô abrindo, num negócio que eu tô criando. Toda essa experiência que você teve, você foi trazendo para abrir um Instagram novo e fazer esse Instagram dar certo. Sim. Como empresa, agora. E eu acho que um grande diferencial que ela tem também é ela se colocar nesse Instagram novo, não só mostrando esse produto, essa mesa, essa experiência, mas ela como uma cara da empresa mesmo, né? Que eu acho que hoje é o mais difícil. As pessoas
muitas vezes têm uma ideia muito genial de negócio, querem começar a empreender e não dão a devida importância para a rede social, Elas não né? querem aparecer. Então, o dono da empresa não quer aparecer. Deus me livre se eu aparecer. Mas é isso que vai Sim. potencializar, né, a tua marca, que vai dar cara à tua marca, E eu acho né? que cada vez mais, inclusive, a gente tem visto mais isso nas marcas, Uhum. né? É o founder creator, que é ali o dono da van, o velho da van aparecendo no Instagram da van. Eu acho que hoje a principal função dele é estar lá criando conteúdo. Por que não copiar quem já deu certo? Exato, o da CIMED, O da porque você não vai CIMED, comprar na van, você vai verdade. comprar do velho da van, você não vai comprar na CIMED, você vai comprar dos donos da CIMED, a Bianca da Boca Rosa. Sim. Então isso cada vez mais tá ficando mais forte. Então por que você, que é a pessoa que mais sabe do seu negócio, não vai falar do seu negócio, não vai falar do que você criou, não vai criar conexão com o seu cliente? Já aconteceu da cliente ficar triste porque não fui eu que fui atender ela lá na minha empresa, porque ela se conectou comigo. Então eu sou mãe, eu falo sobre isso, a minha empresa foi criada de mãe pra mãe, então eu quero que essa mãe aqui venha me atender e não outra pessoa. Incrível. Então eu acho que é importante, assim, se você tá pensando em criar um negócio, se você tem um negócio, coloca a tua cara lá, porque ninguém sabe mais da tua empresa do que você mesmo pra falar dela, né? Legal. Perfeito. E mesmo você já tendo essa influência na rede social, pra você já ser algo natural, abrir e fazer um stories e divulgar, você sentiu que teve algum desafio que foi difícil pra você começar uma empresa do zero? Você sentiu esse friozinho na barriga? Eu acho que mais pela aposta de abrir uma empresa. Inclusive foi uma grande aposta, né? É uma grande aposta. Estou colocando muitas fichas nessa aposta. E eu acho que mais nesse sentido, sabe? De ser aposta. Porque o fato de eu já ter ali a questão da rede social me ajuda também a criar o conteúdo. A gente entende que essas pessoas, às vezes, que não querem aparecer porque elas não têm essa facilidade, né? Não têm essa familiaridade também com a câmera. Então, pra mim, é mais fácil, às vezes, abrir, fazer um story, filmar, lembrar. Às vezes a pessoa esquece. Na verdade, não é nem que ela não quer, mas ela esqueceu que, meu Deus, tem mais que filmar ainda. É, isso. Então, pra mim, acaba tendo essa facilidade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. É um negócio muito atual. Sim. Sim, e todo mundo vai ter que seguir essa linha. Querendo ou não, vai ter que seguir essa linha. Até porque você, que nem as pessoas veem você hoje performando e falam, não, mas pra Gabi é fácil. Só que eu imagino que você já não nasceu assim com essa... Sabe, com essa desenvoltura, não nasceu gravando um stories, né? Então, tudo isso foi prática eu ainda tenho certas e aprendizado. Sim, e eu ainda tenho certas dificuldades, até pra criar conteúdo. Eu tô me desafiando também todos os dias a fazer novos formatos, coisas que saem da minha zona de conforto. Eu fico muito confortável em falar do que eu domino, mas domino, né? Mas chega um conteúdo ali que não é tão fácil de falar, que, por exemplo, é um desafio pra mim, porque é ao vivo, eu não posso depois simplesmente, tira essa parte e vai o episódio inteiro pro ar. Então, é uma habilidade, na verdade, a criação de conteúdo, ela pode ser desenvolvida, não é um dom que nasce com a pessoa e que você só sabe, ou você tem ou você não tem. Você pode desenvolver, né? Pode desenvolver a criatividade, pode desenvolver a comunicação. Vocês são super comunicadores. E a gente vai tentando e desenvolvendo cada vez mais. Então, para finalizar, né? Para finalizar, vamos perguntar para a Gabi qual foi a maior aposta da vida dela e se ela faria tudo de novo. Eu acho que eu não consigo pensar em outra coisa em relação a apostas, senão a minha maternidade. Apesar da minha maternidade ela não ter sido planejada, então a minha filha ela não veio de um planejamento, foi um acontecimento nas nossas vidas. Ela é a minha maior aposta todos os dias. Então, eu aposto na educação dela, eu aposto no que a gente tá criando. E eu quero colher bons frutos. E aposto que vou colher também. Então, eu acho que com certeza a maternidade dia a dia e a forma como a gente escolheu criar ela é uma aposta diária. E talvez a mais importante e a melhor, a mais bonita. Uau. Maravilhosa. Gabi, puxando esse gancho... deixa então uma mensagem para quem assistiu a gente até aqui, até o finalzinho do episódio, principalmente para aquelas pessoas que estão precisando desse empurrãozinho, precisam começar algo, principalmente que depende da internet, e você é um exemplo disso, como a gente trouxe durante todo esse episódio. O que você poderia deixar de recado? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, a questão do comece pelo porquê. Leia, tenha criatividade, desenvolva a criatividade, porque se você tem um propósito
compartilhar isso, compartilhar o que você acredita, pode tocar alguém, pode ser o diferencial na vida de alguém, e às vezes se você deixa o medo te corroer, ele vai tomar o lugar dos seus sonhos, você vai deixar de... O Walt Disney mesmo falava, o medo, se você colocar o medo no lugar dos seus sonhos, você vai deixar de sonhar, vai deixar de realizar. Então, eu acho que deixa o medo um pouquinho de lado, começa hoje, porque se você começar hoje, você já vai estar na frente, daqui um ano, você já vai estar na frente de quem só vai começar quando estiver preparado, quando achar que tudo tem que estar perfeito, o universo alinhado. Então, se tá lá na ladeira, eu vou empurrar realmente, porque você vai desenvolver conforme as coisas forem acontecendo. Perfeito. Perfeito, muito bom. Então é isso, né? É isso. Estamos Eu consegui aprender muito aqui com ela. Nossa, demais. Não só aqui, mas como a gente é amigo dela, a gente pega muitas dicas. A gente troca muitos E a gente, né, provavelmente vai trazer ela outras vezes. Com certeza. E ela já vai estar em outra fase para passar, né, Sim, novos ensinamentos para nós também. Tanto vai da ser muito legal. internet, né, quanto da tua empresa também. A gente quer super trazer você de novo para contar, né, daqui a um tempo como que vão estar as coisas. E sigam ela aí, pessoal. A gente vai deixar o arroba dela do Instagram na descrição do vídeo. Os nossos também. E curtam esse episódio, compartilhem. Comentem bastante. Falem se vocês concordam com a bandeira que ela defende. Aí vai dar polêmica. Ela é anti-tela. Polêmico, hein? E lembrar as pessoas de não só assistir, mas também se inscrever, né, no nosso canal, ativar o sininho de notificações. E é isso, né? E a gente vai estar aqui na próxima semana, sempre os episódios, toda quarta-feira, às 7 horas da noite. É isso. Obrigada pela oportunidade, gente. Adorei. Obrigado. Maravilhosa, a gente que agradece. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Beijo.